E fião, é nós de novo na bagaça. E hoje nós vamos falar aqui algo que poderá cair em atualidades para vocês, lembrando a vocês o seguinte, que a atualidade não é simplesmente a situação de cair, o que aconteceu no governo tal, o que o presidente falou, qual foi o ministro que sabe. Isso é de concurso muito ruim, entendeu? Mas aquele concursinho bem ruim que se faz muitas vezes dentro de algumas áreas aí ligadas ao funcionalismo público. Saber nome de fulano, ciclano, isso não quer dizer absolutamente nada de conhecimento. A atualidade é você entender o mecanismo que está te cercando dentro de um processo mais amplo. E hoje nós vamos falar sobre esse processo, falando de Brasília 60 anos. Como eu não tenho nenhum som aqui, se eu tivesse um som aqui, provavelmente eu estivesse tocando o GOG, né? Genival lá, que é o grande rapper de Brasília, um indivíduo que manja muito, né, dentro do contexto. Mas vamos lá, Brasília. Isso aqui não parece, mas é o mapa de Brasília. E nós vamos aqui passar esse vídeo talvez em 3 partes para não ficar muito longo. Primeiro falando de aspectos gerais para você, demonstrando algumas coisas, cidades satélites, aquela coisa. Depois nós vamos dar aquele grau na questão geopolítica, que é isso que muitas vezes você não entende. E talvez, se der, nós terminaremos com alguns assuntos estruturais de Brasília, mas que seja algo que possa cair realmente com profundidade nos vestibulares. Porque senão você vai chegar no final e falar assim, não, Brasília foi para o centro-oeste porque com medo, a capital federal foi transferida com medo de ataques marinhos. Então me responda por que Buenos Aires não foi? Por que Montevidéu não foi? Por que, por exemplo, você pega algumas regiões que estão próximas ao litoral e não saem do litoral? Ou afinal de contas, você começa a pensar que Brasília não foi no século XIX nem XVIII, foi no século XX, em plena Guerra Fria. Ou seja, já tinha mísseis interbalísticos. Você acha que a proteção de navegação, você está pensando como o quê? Então existem fatores que nós vamos trabalhar em cima desse vídeo aqui. Mas vamos lá. Isso aqui é chamado de retângulo ou quadrilátero de cruz. Retângulo de cruz, ou também possivelmente chamado de quadrilátero de cruz. Retângulo porque é um retângulo. É um retângulo que foi aí os primeiros estudos feitos por Luiz Cruz, que era o responsável pelo Observatório Nacional do Valongo, no Rio de Janeiro. Se você mora no Rio ou se morou no Rio de Janeiro, você já deve aqueles programas no rádio que falava hora certa pelo Observatório Nacional do Valongo, não é? Então o retângulo de cruz, que é uma área medida no começo de 90 quilômetros norte e sul por 160 quilômetros leste-oeste, meu filho. Então você está vendo esta área aqui, tá? Outra situação, cuidado com isso em provas. Quando você pensa em Brasília, a primeira coisa que lhe vem à mente é que ela é cercada. Brasília é uma unidade federativa cercada por Goiás, não é por todos os lados. Não. Ela é cercada Goiás, aqui também é Goiás, Goiás. Mas aqui não, nesse biquinho aqui, meu filho, é ligado com Minas Gerais. Você deve saber, se não sabe, que Brasília está numa região que nós chamamos Planaltos, né, e Serras de Goiás, Minas. Isso aqui é para você ter uma noção disso aqui. É um domínio de cerrados. Agora veja que interessante que nós vamos ver no próximo vídeo. Você acha que Brasília foi colocada aí porque estava no meio do país? Não, meu filho. Porque tem alguma coisa. Só para você ter noção, a altitude média de Brasília está em mais ou menos 1.100 metros de altitude. Para que você tenha noção, a cidade mais elevada do Brasil é Campos do Jordão, com 1.628 metros, vamos arredondar, 1.630 metros de altitude, a cidade mais alta do Brasil. O Brasília tem uma altitude considerável, tanto é que o pico culminante de Brasília, o pico do Roncador, tem 1.341 metros de altitude em relação ao nível do mar. Não é em relação ao nível de Brasília. O nível de Brasília dá 200 metros, não é tão grande assim. Então repare bem que Brasília está propositalmente num local alto, num local irradiador de água. Você já deve ter visto
que já em questões de vestibular, que muita gente chama Minas Gerais de doadora plácida de águas, nascentes de rios. E a gente vai depois mostrar para vocês a importância estratégica das nascentes que tem, né, suas origens na capital federal. Então aqui você tem, nós fizemos aqui, Brasília. Antigamente falava-se muito em cidades satélites. O que eram cidades satélites? Eram cidades, professor? Não. Porque Brasília tem uma coisa interessante. Brasília tem apenas um município, meu filho. Um município, que é Brasília. As cidades satélites, na realidade, são bairros de Brasília. Bairros. Se cai numa prova qualquer que você faça aí, Brasília é a única metrópole que eu saiba que não tem área conurbada de junção espacial. Ela é um município só. Porque quando você vê metrópole, tem que ser 2 ou mais cidades numa conurbação, numa junção espacial. Agora, Brasília compõe uma RIDE. Professor, o que é RIDE mesmo? RIDE é Região de Integração e Desenvolvimento aqui do entorno. Qual é a diferença de uma RIDE e uma área metropolitana? Uma área metropolitana envolve um estado, uma unidade federativa. Entretanto, o RIDE envolve 2 estados ou 2 unidades federativas ou mais. O RIDE de Brasília envolve 3 unidades federativas. Brasília, Goiás e cidades de Minas Gerais. Outros RIDs que nós temos famosos é o RID Petrolina Juazeiro, que abrange Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia. E você tem um RID lá de Teresina, que abrange Maranhão e Piauí, porque é cortado pelo rio Parnaíba ali, que faz limite dentre os estados. Então veja bem isso, cuidado com isso. Então aqui faz uma região de integração e desenvolvimento do entorno, que abrange 3 estados, Goiás, Minas Gerais e a unidade federativa chamada Brasília, tá ok? As cidades satélites deixaram de chamar-se cidades satélites e se anuncia agora regiões administrativas, é mais bonitinho. Não é porque a cidade satélite parece que é uma cidade que fica em torno de Brasília. Na realidade são bairros que ficam em torno do Planalto Central. Essa é uma grande realidade. Agora veja bem, aqui a última que nós temos é uma que foi criada em 2019, tem até a estação do metrô, né? Arniqueiras. Foi a última de 2019. E aqui eu coloquei 16 clássicas para vocês, que você tem que ter em mente se você for fazer uma prova na UNB, que os caras pedem e derrubam vocês. Então, Planaltina, meu amigo, aqui olha a Planaltina. Se você escuta rap do GOG, velho, ele fala direto de Planaltina. E Planaltina existe desde 1859, muito antes de Brasília existir. Tá? Está ligado ali aos grandes ciclos secundários do ouro que foram para o centro-oeste, e nós vamos mostrar depois a importância disso aqui do ouro, porque você ainda tem às vezes a mente que o Bandeirante era um cara tosco, que matou um monte de índio e tal. A gente vai tirar algumas coisas da sua cabeça aqui, sabe? Vamos colocar na medida exata. Paranoá, número 2, Paranoá. Olha aqui o lagão chamado Lago de Paranoá. Esse lago aqui de Paranoá foi construído, isso aqui é o Lago Norte e Lago Sul. Esse aqui é o famoso Lago de Paranoá. Este lago foi criado em 1959. É um lago grande, né? Um lago que tem um tamanho considerável, uma profundidade também considerável, de quase 40 metros de profundidade. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: ele foi criado perto do Planalto, do plano piloto, que aqui seria o plano piloto, o aviãozinho. Aqui é o plano piloto, que é o centro de Brasília, é onde pulsa o poder nacional. Ele foi criado com o objetivo de quê? De melhorar a umidade relativa do ar naquela região. Você sabe que Brasília é uma das cidades mais secas, uma das capitais mais secas, não é mais quente. Mais quente tem a disputa entre Teresina, Cuiabá e aí um pouco atrás Palmas. Entretanto, o que acontece é que Brasília tem índices que chegam próximos ao deserto de Atacama, que segundo alguns estudiosos é o índice mínimo de umidade relativa do ar que você suporta, 7%, tá? Então, só lembrando a vocês que em algumas áreas aqui de São Paulo já se chegou a esse índice graças às queimadas que foram feitas, principalmente pelas grandes empresas que estavam ligadas à propriedade de cana. Aqui a área 3 é São Sebastião, a área 4 Santa Maria, a área 5 Gama, conheço o Gama, quando eu fui do Gama faz
quase 40 anos, né? Hoje deve estar mudado, mas na época parecia realmente o oeste americano. Hoje deve estar mudado, nunca mais eu fui. Fui em Brasília só nos campeonatos que nós fomos lá levantar peso. Número 6, Recanto das Emas. 7, olha a samambaia aqui, Ceilândia, Itaguatinga. Se você é um cara de Brasília, você já deve ter escutado o Câmbio Negro, cara, X e o Câmbio Negro. Eles falam direto de Ceilândia, e Ceilândia tem 480 mil habitantes. Só para você ter noção, essa cidade satélite possui uma população que emula, que rivaliza com a população de uma cidade aqui da área 017, que é São José do Rio Preto, tá? Você vê Samambaia. Samambaia, que nós colocamos aqui com o número 7, é uma área pequena, mas com uma pressão demográfica muito grande, onde foi morar principalmente os candangos. Professor, o que foram os candangos? Os candangos foram os nordestinos que foram construir Brasília pela nova CAP. E candango era um termo pejorativo que se usava na época colonial para classificar os escravos, filhão. Você sabia? Então, quer dizer, havia um trabalho excessivo e os nordestinos levantaram ali. E eles aí ficaram nessas cidades satélites achando que receberiam ali as bênçãos, receberiam o maná dos deuses que deveriam exarar da capital federal. E aí as cidades satélites ficaram muitas vezes num desenvolvimento bem aquém daquele, por isso os grandes problemas estruturais que nós temos nas cidades satélites. Número 9, Taguatinga, também é uma cidade muito populosa, tá? Planaltina também é populoso. E aí o plano piloto com 210 mil habitantes. O número 10 aqui, Braslândia, que também, Ceilândia. Braslândia surgiu em 1933, bem antes de Brasília. Agora, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Candangolândia foram as cidades satélites que surgiram justamente para receber praticamente aqueles que iriam construir Brasília, não é? Por isso que ficaram ali como o depósito de mão de obra para a construção da capital federal. Aí nós temos aqui Guará, por causa do Lobo Guará, número 12, Riacho Fundo. Olha bem, se você vê Japão, Viela 17, tem essa coisa toda aqui. Núcleo Bandeirante, né? Candangolândia, que hoje é pequeno, tem 15 mil habitantes, deve ter mais ou menos. Cruzeiro e Sobradinho. Então, das 31 regiões administrativas cidades satélites, coloquei 16 aqui para que você pudesse olhar aqui. Brasília, população 3 milhões de habitantes, faz com que Brasília seja, se não me falha a memória, a terceira cidade, não é? Dentro do contexto nacional com o número de habitantes. Só que, veja bem, no plano piloto, que é onde pulsa todo o poder de Brasília, tem 210 mil habitantes, ou seja, chega a mais ou menos 7% da população de Brasília. E ali o padrão de vida, você sabe, o padrão de vida do plano piloto seria praticamente um padrão de vida da alta classe europeia, com bem limitado pelos ganhos, principalmente do funcionalismo público federal das altas escalas. A área de Brasília é 4 vezes menor do que Sergipe, que é o menor estado. 5,8 mil quilômetros quadrados. Você que está na área 017 aqui, a área de Fernandópolis do meu município dá mais ou menos 500 e poucos quilômetros quadrados. Dá uns 11, 12 municípios do tamanho do meu município. Não da cidade, do município todo. A cidade é a sede do município. Uma densidade demográfica que é a mais forte do Brasil, 515 habitantes por quilômetro quadrado. O metro quadrado provavelmente mais caro do país, R$8.000 o metro quadrado, ou seja, uma casinha de 100 metros quadrados em média, o senhor pagará pelo menos R$800 mil. Então essa é Brasília, né? Brasília que ela foi construída num tempo recorde, você sabe melhor do que eu, do dia 1º de janeiro de 1957 até o dia, e foi inaugurada no dia 21/4/1960. Então, 3 anos e 4 meses. Aí você fala, ela foi toda planejada? Então, mais ou menos. Aquilo bonito que você vê de cartão postal, porque Brasília é o cartão postal, mais ou menos como o Rio de Janeiro, a entrada do Rio, que segundo alguns historiadores é a entrada mais bela das capitais mundiais, é de cartão postal. Mas atrás do cartão postal você encontra problemas muito grandes dentro de Brasília, não é? E mesmo aqueles prédios, quando você vê alguns prédios de ministério, você já parou para pensar que eles parecem aquelas caixas de sapato? E aquelas caixas de sapato que você vê,
Não parece uns prédios do antigo socialismo, que você tinha aqueles prédios ali que foram feitos, como nós dizemos, a toque de caixa? Porque no nosso país, infelizmente, muita coisa não é planejada, é feito a toque de caixa. E aí foi feito a toque de caixa e você encontra uma cidade moderníssima, não é? Que foi considerada uma das mais modernas do mundo, e ao mesmo tempo você encontra edifícios que lembram muitas vezes, né, as construções socialistas ali, daquela época antiga do socialismo, né, em que o que importava era a funcionalidade e não essa beleza arquitetônica. Então, filhão, esse é o primeiro vídeo que nós estamos lançando sobre Brasília, para você ficar legal, para você entender este mecanismo aqui, para você entender que essa cidade não foi colocada aqui a Deus dará. Existe todo um processo que nós vamos analisar a geopolítica brasiliense, né? E tudo que fez com que Brasília, a capital federal, se deslocasse do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Então, fião, cola conosco. Eu nem dei paradinha louco abril nesse vídeo, né? Nós vamos subir isso aí. Espero que amanhã já esteja aí no nosso canal para dar aquele grau, aquele talento para todo mundo aí. Tamo junto e já Elvis.